Olá, amigos, boa noite, companheiros petroleiros e petroleiras, vocês que acompanham aqui a nossa página do Sindipetro RJ no Facebook. Bom, hoje a gente vai realizar um programa especial, um bate-papo com os diretores aqui do Sindipetro RJ, e nós vamos falar da situação do coronavírus no Brasil, o Covid-19, como é que está a situação no Brasil? Bom, hoje nós temos registrados 904 casos, com 11 mortes, né? Houve um avanço em relação a esta quinta-feira. Ontem nós tínhamos 621 casos. E o sistema Petrobras não foge a isso, não fica indiferente a isso. Também estão ocorrendo problemas, ocorrem situações, e por isso que a gente vai conversar, conta com a participação aqui dos nossos diretores, que vão falar um pouco para vocês do que o Sindipetro RJ está fazendo em relação a isso, o que o Sindipetro está fazendo, de que forma o Sindipetro está cobrando providências e medidas em relação à direção da Petrobras a isso que está acontecendo. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar a todos que estão participando aqui dessa live. Eu quero agradecer ao Eduardo Henrique, o Igor, o Tiago Amaro e a Natália. Bom, eu vou abrir agora com o Eduardo. O Eduardo também é coordenador da Federação Nacional dos Petroleiros. Enfim, Eduardo, dá um panorama para a gente do que está acontecendo nessa esfera, né, junto à direção da Petrobras, a FNP que está fazendo essas tratativas em termos de federação. Boa noite. Alô, Eduardo? Bom, o Eduardo deu uma congelada. Eu vou, então, pedir para o Tiago. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Dá um panorama para a gente do que está acontecendo aí no sistema Petrobras, enfim, nessa situação, nesse panorama dessa crise da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Oi, Lubão. Boa noite aí a todo mundo que está participando da live. Bom, então a gente sabe que durante essa semana a empresa ela foi adotando uma série de medidas, né? Eu acho que eu vou passar rapidamente sobre algumas medidas que foram feitas e a resposta do sindicato e depois a parte de negociação aí, se o Eduardo talvez ele já chegue para complementar. Então a empresa, ela inicialmente ela começou de forma até, na nossa opinião, bastante tímida, colocando só um home office, a primeira medida dela, depois evoluiu para um home office de no mínimo 50%. Isso foi desenvolvendo conforme o coronavírus foi avançando, e nas áreas operacionais e nas áreas... É importante também frisar aqui no início, colocando só para primeiros, então a gente recebeu uma série de denúncias sobre os terceirizados, e aí, depois disso, a empresa faz um ofício de terceirizados, mas, na nossa opinião, também bastante tímido. Hoje, o único ofício que a empresa emitiu em termos de terceirizados foi adotando as medidas mínimas, né, que a OMS manda, que é a questão do grupo de risco e as pessoas que estivessem em viagem. Então, assim, que é bem pouco, né, já era para a gente estar num processo bem mais avançado também de exigência em relação aos terceirizados. E aí, com o tempo, ela vai avançando e o pessoal do regime administrativo, tanto no horário fixo quanto no horário flexível, eles começam a ter uma liberação um pouco maior e a empresa começa a implementar a questão de turnos, né? Lá para o operacional, a alteração que ela tem feito agora, a alteração para o turno de 12 horas, que ela está tentando implementar, e a mudança da escala de embarque. Em relação a esses dois pontos, é importante colocar assim, e de forma geral, como é que a empresa tem tratado, né? Ela está, apesar fazendo um comitê de crise, no qual o sindicato não tem cadeira, né? Inclusive nós falamos sobre isso, né, com a própria empresa, então ela não abriu ali o espaço de uma cadeira para o sindicato, e aí, além disso, ela tem tomado as medidas de forma completamente unilateral, né? A primeira reunião só veio a ocorrer ontem, e mesmo assim de forma bastante limitada. Eu não vou nem entrar nisso, porque o Eduardo vai entrar mais nisso. O que eu queria colocar, então... Eu voltei aqui. Isso. Sobre a situação do que o sindicato já fez, né? Então, a gente fez um ofício, vendo essas medidas que a empresa ia tomando a conta-gotas, né? Parecia que esperava a situação piorar para começar a tomar uma ação que já deveria ter sido feita antes. A gente fez um ofício colocando uma série de medidas que eu vou ler para que o pessoal entenda o que é que o sindicato colocou na mesa aí para a empresa, que ela hoje ainda não respondeu, mas que se propõe a responder. Primeiro, a gente acha que tem que elaborar um comitê paritário para tratar da crise.
é o momento da gente ter união para poder lidar com essa pandemia e não fazer queda de braço, né? Que é o que a empresa, na verdade, tem feito, ao implementar as coisas de forma unilateral, não envolver o sindicato, que poderia, inclusive, ajudar em todos os debates. Então, a primeira coisa que a gente colocou é o comitê paritário, né? Além disso, a gente colocou a necessidade da empresa fazer medidas de proteção para o embarque, para o pessoal e para as pessoas de turno que tenham que trabalhar. Então, assim, a aferição de temperatura era uma coisa que já estava sendo feita, mas só era feita no aeroporto, então a gente demandava que fosse feito no início do embarque, as pessoas que iam pegar transporte, e também para os turnos de terra, temperatura, e mais um formulário para entender se a pessoa tem alguma situação de risco que ela não poderia entrar, né, entrar para trabalhar. Então, assim, que não fosse só também aferir temperatura. Na verdade, o ideal era que a gente tivesse o teste de Covid, né, para que todos entrassem para o trabalho, principalmente quem trabalha confinado como um embarque, que fica por muito tempo. Outra coisa, sobre a questão do transporte, a gente colocou aqui o transporte para o local de trabalho, considerando a interrupção das linhas intermunicipais, considerando a interrupção dos voos, todos esses fossem providos pela empresa, e se ela não conseguisse prover esse transporte, que a pessoa fosse abonada de sua falta, ou seja, que ela pudesse não comparecer com abono, já que a empresa não está dando condições para a pessoa comparecer ao trabalho. Então, essa era uma outra situação. A questão de qualquer pessoa suspeita ser desembarcada, obviamente, né, isso, e também, caso teste positivo, que se fizesse um isolamento ali do lugar, se fizesse medidas de higiene, aumentassem, né, medidas de proteção aumentassem, se isolasse o lugar em que a pessoa estava. Cessar o embarque, evidentemente, e o trabalho de grupos de risco, né, e é importante também frisar que, na nossa visão, as pessoas acima de 60 anos já são idosas, a empresa tem aplicado, em alguns casos que a gente tem visto, a avaliação de que seria 65, não é isso que a gente entende, não é isso que o OMS entende, mas sim de 60 anos. Enfim, mas aí que os grupos de risco cessassem imediatamente o embarque, a entrada para os turnos de terra ou as entradas nos prédios administrativos, seja, de qualquer lugar que não pudesse trabalhar, isso para próprios e terceirizados. Também a empresa demorou um século para fazer isso, para mandar um ofício para que as contratadas também aplicassem isso, e mesmo assim tem contratada que inicialmente não seguiu, nós recebemos essas denúncias e passamos para frente, e estamos recebendo ainda, inclusive. Mas bem, aqui sobre o que a gente tinha colocado, né? Se a pessoa viesse de fora, a gente colocou que ela deveria ficar em isolamento, e depois do isolamento ela só poderia embarcar se tivesse um teste de coronavírus que mostrasse que ela não está infectada. O que a empresa hoje tem feito, agora ela está indicando que pode mudar, mas o que ela tinha feito até agora era, ela mantinha a pessoa em quarentena, passou 7 dias, ou se fosse um país que não tivesse, que ela avaliasse que não tivesse uma situação de infecção, né, comunitária, já num quadro de infecção, seria 7 dias, se não 14 dias, então ela embarcava a pessoa se ela não tivesse mostrado sinais. O que a gente tem falado é que isso não pode acontecer, que teria no mínimo fazer um teste de coronavírus da pessoa que está em quarentena e vai tentar, e se fosse tentar embarcar. A gente teve, inclusive, um caso desses na P74, de uma pessoa que embarcou, inclusive estava no nosso ofício, embarcou 7 dias depois de viajar, e lá em cima começou a apresentar sintomas de coriza, tosse, e aí e ainda estava embarcada. A gente fez a denúncia pouco tempo depois, aí um dia agora, né, a gente acabou de fazer o negócio e a pessoa já desembarcou. A gente mandou anteontem, se não me engano, ou ontem, e a pessoa já foi desembarcada, a gente recebeu essa informação. Então, quer dizer, se não fosse a gente falar, né, sei lá o que teria acontecido. Mas, bem, então, essa questão do embarque é importante, que vem de fora. A questão, a gente entrou no debate da extensão da possível extensão dos turnos, que a empresa agora tem feito essa discussão, porém, nós desde o começo colocamos que a necessidade de fazer um plano de contingência que almeje a possibilidade de uma parada, sim, se chegar a esse ponto, mas que pudesse, que essa contingência fosse negociada com o sindicato e que, obviamente, não é só estender a quantidade de horas de turno, de embarque, que vai resolver o problema. Na verdade, essa medida é insuficiente e ela não atende ao que a gente precisa. Na verdade, o que a gente falou aqui é necessário reduzir a produção, isso é reduzir a produção em todas as bases, seja na plataforma, seja nos terminais, nas refinarias, e para poder garantir o mínimo necessário para o abastecimento nacional, para que a gente não cause um problema de abastecimento. Tem lugares, inclusive, podem, com o estoque, segurar o abastecimento por um tempo. Então, essa questão é uma avaliação a ser feita caso a caso. E é isso que o sindicato deveria fazer parte. Então, a gente pedia, nesse ofício também, a instauração de um plano de contingência, que o sindicato fizesse parte com o objetivo de garantir um contingente mínimo, reduzir POB, diminuir a troca de turno e garantir a segurança das pessoas. Esse plano de contingência não foi implementado e a empresa fez um plano unilateralmente.
né? Além disso, já falei, na impossibilidade de transporte seria abono, zelar pela saúde física e psicológica das pessoas também, ou seja, colocar informações sempre de forma mais transparente possível, estender as medidas a todos os próprios terceirizados, registrar CAT em todos os casos em que o Covid fosse registrado para uma pessoa em decorrência do ambiente de trabalho, impedir o acesso, cortar a ida ao trabalho, né, abonar e fazer home office em todas as gestantes lactantes. Basicamente era isso. Se eu esqueci alguma coisa, eu anotei aqui. Então, assim, e aí a questão já falei, mas só para repetir, frisar bastante, a questão dos terceirizados também ser estendido, e na questão do embarque a todos os fornecedores que fosse estar subir. Na verdade, a gente propõe que cesse o embarque de qualquer fornecedor que não seja, aí eu acredito que não tem nenhum fornecedor que seja para o mínimo necessário para manutenção. Então, ao colocar o mínimo, a gente cessaria a embarque de fornecedores, cessaria todas essas atividades que não são necessárias para o mínimo funcionamento. Né? Todas essas medidas a gente veio a pedir e a empresa, ela até agora não respondeu. Né? Então, em relação às denúncias, para poder fechar minha fala e abrir o espaço para os outros. Então, isso tudo a gente pediu, desde então a empresa fez essa reunião, que depois o Eduardo vai falar melhor, e a gente recebeu algumas denúncias, como, por exemplo, na P74, essa pessoa que desembarcou, né, que estava com coriza e tudo mais, que veio de fora, o camarote dela continuou a ser ocupado por 3 pessoas, por exemplo. A gente tem que entender quais são as condições de higiene que ela fez para uma pessoa que hoje está em suspeita de coronavírus. Tinha uma pessoa, um mestre de cabotagem, 62 anos trabalhando, novamente a discussão da gente de que fez 60 anos não deveriam poder embarcar. A gente teve, ainda nas nossas bases, denúncias de terceirizados, que apesar de fazerem parte de grupo de risco, estavam sendo assediados para continuar trabalhando. Até hoje a gente continua recebendo denúncias de terceirizados que, apesar de todas as recomendações, continuam sendo colocados em situação de risco, e a empresa, a Petrobras, ela tem a obrigação, sim, de zelar, a partir do momento que o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho Petrobras, e a contaminação, ela é uma contaminação que, além do fator humano, que já deveria ser o suficiente, né? Mas, além disso, que também é um ambiente que a gente tem que zelar para poder manter a saúde, né, a proteção de todos os trabalhadores. E então, essa questão dos terceirizados, a gente tem recebido também denúncias sobre a forma de apropriar esse período em casa, de home office, falando que as pessoas que têm folga têm que obrigatoriamente descontar de sua folga o período que vai ficar em casa. Isso aí, a gente não tem acordo com isso, a gente já fez mais uma denúncia sobre isso também. Então, assim, tem uma série de denúncias que vão surgindo, a gente estimula que as pessoas falem com a gente está repassando tudo isso para a empresa e está fazendo essa tentativa de pressionar ela a tomar decisão, porque assim, a gente acha que é uma irresponsabilidade, uma situação dessas, querer fazer queda de braço, querer aplicar medidas unilaterais, não tentar unir as pessoas em torno do combate ao coronavírus. Então, o que o sindicato tem feito é tentar, ao máximo, mitigar essas questões e colocar para a empresa que a gente está aberto, a gente quer dialogar, na verdade, né? Somos nós que estamos tentando a todo momento fazer o diálogo, e que ela também precisa entender qual é a intensidade, né? Qual é o nível de problema que tem nesse coronavírus, né? Então, assim, a gente precisa, nesse momento, estar unido, e o sindicato está se esforçando, é importante que os trabalhadores entendam isso, para fazer isso. Aí, qualquer denúncia, a gente tem um e-mail lá, contato@sindipeto.org.br, existe isso está numa das matérias ali. Isso é para todo mundo, e também tem uma matéria sobre especificamente aqueles denúncias terceirizados, que a gente deu um e-mail do sindipetro-rj@sindipetro.org.br. Qualquer um dos 2 e-mails a gente está recebendo, e a gente está encaminhando todas as denúncias que vêm, até quando não é necessariamente nossa base, né? Não é necessariamente os petroleiros concursados lá que seriam nossa base, mas terceirizados, fornecedores, qualquer pessoa que surge, a gente está tentando dar um encaminhamento. É isso. É muita coisa, né, Thiago? É difícil resumir, né? Mas eu tentei falar um pouquinho, acabei falando bastante, mas, enfim, dá chance para os outros falarem também, qualquer dúvida a gente ajuda aí. Falou bastante. Bom, Eduardo Henrique, boa noite. Você é da coordenação da Federação Nacional dos Petroleiros. Do ponto de vista da FNP, quais são as medidas que estão sendo tomadas e cobradas junto à direção da Petrobras? Boa noite, Lobão. Boa noite, companheiros aí que estão participando da live. Boa noite. Se é que a gente pode dar boa noite com essa empolgação toda numa situação dessa que a gente está vivendo. Eu queria começar, antes de responder a tua pergunta, Lobão, falando de um tema bastante sério que talvez, como sempre,
é onde estoura a corda, onde estoura mais rápido, que é justamente o pessoal mais afetado, que é o pessoal de terceirizadas, e mandar uma mensagem, inclusive, para o pessoal do Comperj, que ontem começaram as demissões, hoje estão começando demissões em massa no Comperj, mais de enfim, centenas de companheiros estão sendo colocados pelas empreiteiras na rua, e a gente acha que isso é um dos efeitos que tem que ser combatido imediatamente pela direção da Petrobras, pela gestão, pelos donos e por esses gestores, porque esses gestores, que certamente vão ter seu emprego, vão garantir seus lucros, né, no final das contas já tem bastante lucro acumulado, atravessaram a mão de obra durante anos aí, e agora, por causa de uma medida social, ao invés deles garantirem as medidas necessárias para o isolamento social, eles vão botar tudo para fora, vão deixar, inclusive, uma situação. Tem gente que trabalha fora do estado, que os caras vão ficar sem emprego e sem ter como sair do Rio, não tem avião, não tem ônibus, não tem nada. Então, essa é uma situação, a primeira situação que a gente queria denunciar, que é gravíssima, e a responsabilidade é da gestão da Petrobras, é do governo e é desses atravessadores de mão de obra, que a gente tem que cobrar, que cesse imediatamente, inclusive estatizar e encampar essas empresas se continuarem se aproveitando dessa situação, na verdade. É uma crise para todo mundo, inclusive, obviamente, para o dono dessa empresa também, mas cada um tem que ter sua responsabilidade. A responsabilidade, nesse momento, é garantir o emprego e a saúde dos trabalhadores, porque tudo está continuando normal para a vida de alguns terceirizados. Por outro lado, a gente, como esse documento aí que já comentou, e na reunião de ontem, a gente cobrou insistentemente justamente a necessidade de reduzir drasticamente as atividades da Petrobras. Não é possível que continue aí com a plataforma de manutenção atracada, com 300 operários vindo do exterior, de outros estados, de outros países. Não é possível que o lucro que a gente já acha que por si só já é uma exploração, já é uma coisa que nem devia existir, agora que nesse momento valha mais do que a nossa vida, do que a nossa saúde dos trabalhadores. Então, essa a discussão central que a gente tem que fazer, ou seja, reduzir drasticamente as atividades, parar a produção, garantir o isolamento social, parar a produção, reduzir as atividades da Petrobras ao essencial. O que a gente define como essencial? Justamente o que significa a saúde, a segurança, o mínimo para a comunidade, certo? Não tem motivo para a gente ficar expondo os trabalhadores a produzir petróleo para exportar, a fazer manutenção disso, manutenção daquilo. Hoje a gente está numa situação em que a Petrobras, a direção da Petrobras, assim como o governo, assim como todo mundo, mas a direção da Petrobras tem que ser responsabilizada pela hesitação de não aplicar todas as medidas necessárias na velocidade necessária. Quando a gente fala do coronavírus, a gente fala para tentar combater a disseminação da doença, a gente fala que em achatar a curva. Achatar a curva significa justamente todos ao mesmo tempo, medidas ao mesmo tempo, agora com a velocidade que deve ser feita. A gente fez uma reunião ontem com o RH corporativo e o comitê de crise, e que depois de 2 horas falando, a gente chegou à conclusão a conclusão da reunião foi que eles querem implementar o turno de 12 horas. Inclusive, aqui na base do Sindicato PetroRJ tem uma discussão em várias bases sobre implementar o curso de 12 horas, só que, nessa situação, não resolve, como cria mais tensão e mais insatisfação e mais falta de comunicação, desinformação dos trabalhadores, né? Uma das coisas que a gente está denunciando e está, inclusive, exigindo da empresa
é justamente a participação do sindicato, dos representantes dos trabalhadores, nessa tomada de decisão, nessa construção de medidas, nas tomadas de decisão, na implementação, na fiscalização dessas medidas, porque tudo isso está acontecendo, a Petrobras, e é bom que todo mundo saiba isso bem claramente, a Petrobras está tomando medidas unilaterais e insuficientes. Achatar a curva de disseminação do vírus significa aprofundar muito as medidas que estão sendo colocadas. E não é um dia, 2 dias. A gente fez uma reunião ontem, foi prometido uma nova... E aí a reunião, né, para esclarecer, a reunião que a gente fez ontem foi chamada pelo Comitê de Crise para discutir as questões da gás e energia e do refino. Não quiseram discutir todas essas questões das plataformas que a gente já vinha levantando, vinha anunciando, pessoas embarcadas, vindo o italiano, que o pessoal que foi da Europa, da Itália, com coriza, com gripe, dentro da plataforma. Dentre as questões menores, né, inclusive a gente já sabia dessa questão, né, que estava colocado, que foi oficializado depois, mas que estava colocado, da mudança de escala, uma mudança, né, brutal na vida das pessoas, mas que a gente os trabalhadores tensos sem informação sobre, por exemplo, o cara que vai desembarcar, quando é que vai comprar, como é que já comprou a passagem, como é que vai fazer isso, toda a escala de férias, toda uma série de questões, as obras que tem que fazer, as manutenções que tem que ser interrompidas, as obras, então, tudo isso não foi falado na reunião, ou foi falado de forma, a meu ver, equivocada, com uma visão equivocada. Chegou-se, o responsável lá do comitê gestor chegou a falar do comitê de crise: a gente não sabe o que vai acontecer, tem que ver o que vai acontecer. Como assim tem que ver o que vai acontecer? Como assim a gente não sabe? As pessoas não estão vendo os gráficos, a progressão logarítmica das curvas de disseminação? A gente vai esperar ver, amanhã vai estar pior, a gente toma mais uma medida? Isso não pode ser assim, isso está totalmente errado. Os gestores, essa falta de responsabilidade, de ação, de radicalidade, de velocidade nas medidas vão levar à morte. Pode ser dentro da Petrobras, pode ser fora da Petrobras, mas, nesse momento, essa falta de uma ação mais contundente está ajudando a, daqui a pouco, a disseminar o vírus que vai matar milhares de trabalhadores brasileiros. E, mais uma vez, para terminar, isso não pode cair nas costas dos trabalhadores. Não vamos ser nós que a gestão vai agora aproveitar para implantar escala. Lá no Rio Grande do Sul já estão falando que vão fazer 4 grupos, enfim. Então, tem alguns oportunistas aí que podem aproveitar para tirar proveito dessa crise. Isso não pode ser assim, não pode ser nas nossas costas que vão pagar as contas mais uma vez. Isso tem que ter responsabilidade daqueles que sempre lucraram com o nosso trabalho. Então, toda a nossa solidariedade aos trabalhadores que estão na área nesse momento, que estão enfrentando a situação, que não foram liberados. É um absurdo Petrobras querer ir contra a OMS, contra o Estatuto do Idoso, contra tudo, querer forçar as pessoas no grupo de risco a trabalhar, certo? Então, é isso que a gente está pleiteando, a redução máximo das atividades, as medidas todas do OMS, tudo que a gente está controlando aí, que a gente está observando aí, e agora tem que ser hoje para já, radicalmente, com todas as atividades ao mesmo tempo, senão isso vai dar muito errado. Essa é a responsabilidade que a gente quer chamar os gestores da Petrobras. Bom, valeu, Eduardo. Bom, antes de chamar o Igor, eu queria colocar aqui alguns comentários, acho que já dá para vocês observarem em tela. Vamos aqui dar uma interagida com o pessoal. A Leninha Farias, um abraço, Leninha. Ela diz o seguinte: sugestão de campanha de mídia. Se a Petrobras não oportunizar o trabalho seguro, petroleiros diretos e terceirizados podem adoecer e faltará combustíveis e insumos para hospitais e centros de alimentação. Tem aqui também a Fabiola. Fabiola está dizendo o seguinte: precisamos trabalhar para viver e não trabalhar para morrer. Tem mais um comentário aqui. É a da Raíra Coppola. Muito importante o sindicato fazer esses esclarecimentos. Parabéns. É isso aí. Valeu, tem mais Raíra. É isso aí. Tem mais aqui um recado da Leninha. A empresa está descumprindo o decreto da Organização Mundial
da Saúde e Convenção 155 da OIT. Precisamos denunciar e exigir providências. A OIT aceita a representação de federações, confederações e centrais. E ela está dizendo que pode ajudar nessa questão. Bom, Igor, boa noite para você. Bem-vindo, né? Boa noite. E aí, Igor, você que faz parte da coordenação do Sindipetro RJ, responde lá pelo nosso núcleo jurídico, como é que está a avaliação de vocês sobre isso que está acontecendo na Petrobras com essa crise do coronavírus, do Covid-19? Está acontecendo, estão sendo denunciadas situações de assédio? Bom, vamos lá primeiro saudar aí os trabalhadores do próprio sindicato, né? Inclusive você que estão fazendo aí o sindicato funcionar minimamente aí nesse cenário de caos que está acontecendo e mantendo um funcionamento mínimo das coisas que tem que funcionar, porque as coisas não param, né? Só recentemente a gente teve a suspensão dos prazos no Judiciário Trabalhista, antes tinha sido suspenso na Justiça Federal, os tribunais estão trabalhando em regime de plantão, né, o acesso que a gente tem para fazer alguma denúncia, assim como o Ministério Público do Trabalho. Como é que a gente está tratando as questões ainda? Né, como o Thiago falou, o próprio Eduardo também colocou, a gente está aí tentando esgotar a via negocial com a Petrobras. É importante, a gente tem várias coisas que foram relatadas, que estão sendo tratadas, que o trabalhador junte evidência nesses momentos. Qualquer denúncia, seja ela na OIT, e que eu acho que nesse momento, embora você tenha que exaurir internamente, né, ao país todas as possibilidades de denúncia e processos judiciais, nesse momento, a avaliação do jurídico é que dá para forçar uma barra a colocar determinadas denúncias. Mas, para isso, a gente precisa ter a concretude da denúncia, a materialização da denúncia. Então, a forma que o jurídico tende a agir, o judiciário tende a agir é reativa. Ou seja, a gente tem que demonstrar, por exemplo, no caso de uma liminar, de uma cautelar, alguma coisa nesse sentido, que existe um direito líquido e certo que está ali sendo descumprido para gerar, ainda mais numa questão de plantão judiciário, que esse convencimento vai ter que ser muito mais reforçado para conseguir ter alguma decisão favorável. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente tem, por exemplo, a recepção, né, o telefone da recepção do sindicato está funcionando, a Luciana está trabalhando no expediente normal dela, que é quem faz a recepção hoje, das 10 às 18 horas, pegando essas denúncias que vêm por telefone, encaminhando a direção do sindicato, a gente repassa isso no grupo, né, da direção, cada um vai pegando as denúncias e aprofundando. Temos tentado enviar ofício, a gente tem que lembrar que a Petrobras, né, quando a gente está falando da Petrobras mais diretamente dos nossos associados, a gente não está falando só da Petrobras em si, a gente está falando da Transpetro, a gente está falando da TBG, a gente está falando da PBio, a gente está falando também das empresas privadas, que são dezenas de empresas privadas. A gente tem repercutido para as empresas privadas essas recomendações que a gente tem dado para a Petrobras, né, sempre balizadas também pelo trabalho aí dos advogados para estar alinhado. Então, a gente tem um corpo muito maior. E, para além disso, a gente tem ainda as empresas terceirizadas. E a gente está, como disse o Thiago, a gente está recebendo denúncias para além do que é a nossa capacidade de atuação no que tange a categoria petroleira. Então, a gente está recebendo denúncias, por exemplo, de outros órgãos, de outras empresas, que não estão na nossa base territorial, e a gente está tentando encaminhar essas questões para serem tratadas, né? A gente tem que ressaltar também, eu sempre bato nessa tecla, o oportunismo da hierarquia da Petrobras nesse momento, né? A questão do home office, embora está sendo de grande valia para muitas pessoas, por isso que a nossa solicitação é de reduzir as atividades ao essencial e colocar em recesso, não ter esse trabalho externo, porque muitas das pessoas, por exemplo, pai e mãe, eles estão ali à disposição dos filhos, estão trabalhando com os filhos do lado, não têm a capacidade de dar vazão ao trabalho que está sendo colocado. E tem gerente hoje cobrando, por exemplo, relatórios diários das pessoas para poder mapear o que elas estão fazendo ou deixando de fazer. A nossa recomendação nesse caso, por exemplo, é da pessoa entrar em contato com o gerente por escrito, dizendo que aquilo não é adequado e gerar evidências de que isso está acontecendo. Porque, a depender da forma como isso estiver sendo feito, mais para frente a gente pode judicializar, reivindicar um dano nessas pessoas.
A gente tem recebido denúncias, isso mais diretamente do SEMPES, e tem oficializado a Petrobras nos ofícios, né, nas cartas que a gente envia para ela, de que tem gerente que está determinando que as pessoas que têm folga, né, o pessoal que trabalha em regime de turno embarcado, a gente tem até uma ação em relação a isso, trabalho em embarque eventual, desculpa, a gente tem até uma ação em relação a isso, que estão recebendo orientação de que folgar obrigatoriamente, que tem que tirar férias, esse tipo de coisa não é lá. Então, sempre foram feitas de forma negociada. E, nesse sentido, obrigar o trabalhador a tirar uma folga, a tirar férias nesse momento, a gente pode, sim, mais para frente, vir a judicializar e cobrar da Petrobras esse período, né, as folgas devidas, as folgas devidas. A questão do home office, só voltando um pouquinho, não existe qualquer tipo de negociação com o sindicato nesse sentido. A Petrobras está se aproveitando de uma situação para impor o que impor a forma dela de fazer. Isso tem que ser combatido. A reunião que foi colocada ontem, por exemplo, cujo um dos pedidos principais nossos, que o Thiago até comentou, era a constituição de um comitê paritário que é previsto na OIT, né, para que a gente participasse de situações como essa, está sendo ignorado pela Petrobras. E o que ela está tentando fazer é, grosso modo, criar uma argumentação, como ela apresentou para o próprio TST ao longo da última greve, ao longo do último ACT, de que ela teria negociado alguma coisa, quando, na verdade, a gente verifica por parte da Petrobras uma postura inflexível no que ela quer colocar. Ela coloca e ponto, né, no sentido de restringir o acesso dos dirigentes sindicais às próprias reuniões, como está sendo restringida hoje, inclusive no meio virtual, e também no que está referente à imposição dela em relação às coisas. A gente tem, por exemplo, na discussão de turno, toda uma discussão relativa à tabela de turno, que alguns lugares, inclusive, já votaram, né? Foi feita a solicitação do sindicato que a gente participasse dessa discussão, mas isso vem sendo ignorado pela empresa. Outra questão também que tem que ser alertada aos trabalhadores é em relação às férias, aos descontos da greve que aconteceu. Né? Eu sei que foge um pouquinho do assunto do coronavírus, mas é importante porque está acontecendo nesse momento e tem que dar um informe completo. A Petrobras tem lançado falta justificada. Não é falta injustificada. Não é falta injustificada, é falta justificada. E nesse quesito, as pessoas têm que mandar para a gente os contra-cheques demonstrando isso, para que a gente possa, mais para frente, fazer aí uma atuação junto ao TST, que mediou essa situação. Aliás, não mediou, ele impôs a vontade da Petrobras para a gente, para discutir essa situação. É importante destacar também a questão das ações, né? A gente tem 2 ações para prescrever agora, e isso tange também a questão do coronavírus, porque tem um mínimo, as pessoas estão se perguntando, mas como é que eu vou fazer para entregar uma documentação a respeito de um telegrama que eu recebi das ações de bitributação e de FGTS que estão para prescrever agora no dia 20 e 24. A gente fez um comunicado sobre isso, né, colocou no site, as pessoas podem enviar para a gente por meio digital a documentação que está faltando, para o e-mail do jurídico do sindicato, a gente vai receber isso. A gente está fazendo também, deve protocolar hoje ou amanhã, 2 ações de interrupção de prazo prescricional, porque embora os prazos judiciários estejam paralisados de todos os judiciários, o prazo prescricional não está. Então a gente tem que ter cuidado com isso e distribuir. A gente está trabalhando, né, a assessoria, doutor Luiz Fernando, doutora Salete, estão trabalhando remotamente. A assessoria, por exemplo, nesses 3 últimos dias, distribuiu aí mais de uma centena de ações visando zerar aquilo que chegou para a gente através de meio virtual, né, para garantir a distribuição aí para todo mundo. Então, o recado que tem para dar, né, enquanto jurídico, para a categoria nós estamos sendo bem assessorados, né, por uma equipe do jurídico que está, nesse momento, inclusive, trabalhando tanto nas demandas internas quanto nas demandas que têm chegado através dos canais de comunicação do sindicato, né, o 3034-7300, de 10 às 18 horas, que é o telefone da recepção do sindicato, os e-mails do sindicato, né, do jurídico@sindipetro.org.br, o canal de denúncias que a gente colocou aí, o e-mail da Secretaria-Geral, sindipetro-rj@sindipetro.org.br. A gente tem os assistentes do sindicato trabalhando
para responder às mais de 800 ligações que a gente tem acumulado desse período. Então, a Tatiane, o próprio Ronaldo, que também está escrevendo ofício, encaminhando os ofícios para a Petrobras, Roberto Barbosa e a Gabriela, que está ajudando a organizar isso tudo. Então, a gente tem uma equipe muito grande, né? Me perdoe aí se faltar alguém, e sempre falta, que está trabalhando para o sindicato funcionar, porque o sindicato é também um dos meios buscados pelos trabalhadores, sejam eles da categoria petroleira mais diretamente ou não, porque esse sindicato é referência para atuar nesse momento, né? Se tiverem alguma dúvida em relação à questão aí do jurídico, eu tenho visto aí, a Leninha colocou algumas dúvidas sobre a OIT, a gente já tem pensado nisso também, Leninha, a respeito de possíveis denúncias que a gente possa fazer, inclusive fizemos algumas ao longo dessa gestão, né? Mas quem tiver sugestão, coisa, encaminha para a gente, tá bom? Valeu, Igor. Valeu pela presença. Vou ler mais um recadinho aqui. Quem deu o ar da presença é o nosso querido Roberto Ribeiro. Ele diz o seguinte: parabéns para todos que estão participando deste bate-papo, dando informações e esclarecimentos para a categoria petroleira, e dizer que o Brasil e o mundo, de fato, estão passando por um momento muito difícil, e é preciso a compreensão de todos para vencermos essa guerra. Abraço a todos. Roberto Ribeiro, diretor coordenador da Secretaria de Aposentados. Um abraço, Robertão. Oi. Lobão, me permite aí só 10 segundos aí para mandar um abraço também, toda a solidariedade aos aposentados, que é o pessoal justamente que está sofrendo mais nesse momento, o maior grupo de risco aí. Vamos cuidar dos nossos velhinhos, vamos cuidar dos nossos diretores, do Roberto Ribeiro, que não é velhinho, que está sempre na luta, aí na frente da luta, mas que também nesse momento está em quarentena, resguardado lá em Itaipu. Mas, com certeza, a gente, nesse momento, tem que cuidar dos nossos pais, nossos avós. Tá bom? Só isso. Só uma parte também, que eu esqueci dessa parte específica, que a gente não pode esquecer nunca, né, que são as ações referentes aí ao equacionamento assassino, né, que virou agora esse NPP. Infelizmente, com a suspensão dos prazos judiciários, também fica suspenso, né? Então, aumenta aí a agonia que está acontecendo em relação ao STJ, que sentou em cima disso, na minha avaliação, de uma forma extremamente leviana, dando aval a Petros e jogando uma carga muito pesada em cima dos aposentados. Registrar aqui o trabalho do Dr. Luiz Fernando em relação ao tema, que está sempre atento ao que tem acontecido e fazendo tudo o que é possível fazer. A gente entende que o tudo que é possível, infelizmente, não é o tudo que deveria acontecer, né? Porque a gente conta com uma inércia gigantesca do judiciário e, infelizmente, uma predisposição muito grande à patronal, principalmente a área do judiciário, judiciário civil, né, o federal, e, infelizmente, o trabalhador acaba pagando por isso, e os aposentados que ajudaram a construir essa empresa hoje, então, para além da questão de saúde, com o risco que está existindo aí na questão do coronavírus, tem também toda essa situação que está acontecendo aí no plano Petros. Obrigado aí. Valeu, Igor. Bom, agora a gente conta com a presença da diretora Natália Russo. Boa noite, Natália, tudo bem? Boa noite, Lobão. Boa noite aí para todo mundo. Dar um abraço também para o pessoal que está acompanhando aí o canal, que está acompanhando o nosso vídeo. Raíra, Leninha, Roberto Ribeiro. É fundamental a gente pensar essas novas estratégias de comunicação, porque realmente a gente precisa manter o sindicato firme na luta, manter a comunicação com os trabalhadores, porque esse novo momento aí do coronavírus abre uma série de possibilidades aí para as grandes empresas se aproveitarem desse momento de grande crise econômica, uma crise mundial, uma crise global, para aumentar a superexploração do trabalhador e inaugurar novas formas de exploração também, né? Então, nos preocupa muito toda essa estratégia da empresa de passar tudo por fora dos sindicatos. A gente sabe que essa é uma estratégia que eles já vêm testando há algum tempo. No acordo coletivo foi toda uma luta em relação a isso. E agora, mais uma vez, a gente está buscando uma contingência negociada
como falou bem o Thiago, a questão da parada da produção é muito importante. Não adianta mudar as escalas de trabalho sem que seja discutido o que é essencial, quais são as atividades essenciais, porque nós temos um compromisso, enquanto Petrobras, enquanto petroleiros, com o país, com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento do Estado brasileiro. Isso está no nosso estatuto social, no estatuto de fundação da Petrobras, que até hoje está lá, embora o senhor Castelo Branco, atual presidente, busque esquecer isso, busque se colocar como se a Petrobras fosse somente para garantir os lucros de uma pequena porcentagem da população, dos menos de 1% que hoje se sustentam com os lucros da empresa. Então, a Petrobras não é isso. A Petrobras é uma empresa brasileira, é uma empresa que tem que ter o compromisso com o povo. Então, nós queremos, sim, garantir o abastecimento nacional, porém, é preciso também garantir a segurança e a vida dos trabalhadores. A gente tem situações muito específicas dentro do nosso tipo de trabalho, né, que geram muitos riscos. Por exemplo, a situação dos embarcados é muito crítica mesmo. Se é gente do país todo que tem que viajar para pegar aeroporto, vir da Bahia, do Nordeste, do norte do país, do sul do país, para vir para o Rio de Janeiro, para embarcar numa plataforma em que muitas vezes tem gringos trabalhando, tem pessoas de fora. Então, é realmente uma situação crítica em que precisa ter medidas muito específicas e drásticas e radicais. Por exemplo, podemos pensar plataformas que hoje só são para exportação do petróleo, que não são para produção nacional, para garantir o abastecimento nacional. Podemos pensar se essas plataformas não têm que parar, se não tem que garantir só a habitabilidade mesmo dessas plataformas e a sustentabilidade para as operações no futuro. Então, temos que pensar esse tipo de coisa. Existem refinarias que têm estoque, por exemplo, São José dos Campos tem estoque para garantir 15 dias sem operar. Então, temos que pensar uma política da Petrobras a serviço do povo brasileiro, a serviço do abastecimento nacional e parar tudo aquilo que for possível parar. Garantir as ambulâncias para os médicos, garantir os caminhões de comida abastecendo o nosso povo, mas garantir a parada da produção de tudo aquilo que não foi essencial. Até porque hoje, felizmente, foi anunciado aí que as 8 refinarias não estão mais como colocadas à venda. Felizmente isso, né? E é muito lógico também, num período em que o petróleo está muito em baixa, a gente também não se preocupar com a venda do petróleo para o exterior. Então, eu acho que o compromisso que a Petrobras tem que ser esse. Inclusive, temos que defender, enquanto petroleiros, uma política de subsídio para o gás de cozinha, porque isso, inclusive, é o que mais afeta o povo trabalhador. Não adianta as pessoas ficarem em quarentena em casa ou a gente garantir o isolamento social se as pessoas não tiverem como comprar o gás de cozinha, como se alimentar. Então, é preciso também que os petroleiros e petroleiras tenham consciência de que a nossa luta, nesse momento, vai ser muito maior. Não dá para ficar só no âmbito da Petrobras, porque a crise é muito grave, é muito grande. A gente precisa lutar por estabilidade no emprego, pressionar o governo Bolsonaro, lutar contra esse governo que não está tendo medidas responsáveis em relação a isso. Tem países que estatizaram hospitais privados, tem países que têm política de benefícios para empregadas domésticas, política de benefícios para autônomos. E essas medidas, estabilidade no emprego, essas medidas são muito importantes para a gente conseguir proteger o patrimônio da Petrobras e proteger a sustentabilidade e a vida dos nossos trabalhadores. Então, esse um pouco o recado que eu queria dar. A gente está preparando, pensando em preparar, né, começando a elaborar uma carta aberta à população para explicar para o povo brasileiro qual é a nossa
situação enquanto petroleiros e o que a gente defende. E é muito importante que a gente entenda que só é possível pensar uma política de subsídios para o gás de cozinha, uma política que garanta o abastecimento nacional, porque a Petrobras ainda é uma empresa estatal. E a nossa luta por defender a Petrobras enquanto um patrimônio do povo brasileiro é fundamental também por isso, para a gente garantir que nesses momentos de crise a Petrobras cumpra o seu papel social. Então, essa vai ser a nossa luta, inclusive, pode ser, como a Petrobras não quer negociar a contingência, não está fazendo as paradas de produção, é possível que gere uma greve, inclusive, para pressionar a empresa para negociar essa contingência, para de fato negociar essa contingência. Então, é possível que isso aconteça num próximo período, mas a gente vai esgotar ao máximo possível as pressões sobre a empresa para que essa contingência seja de fato negociada e que a gente consiga garantir a segurança, a saúde e a vida dos trabalhadores e garantir o abastecimento da população, especialmente com políticas sociais para aquelas pessoas que mais precisam, porque a pandemia ela vai ter muito mais reflexo, muito mais uma crise muito mais grave para aquelas pessoas mais pobres, né? Para as pessoas da periferia, para os negros e negras, para as pessoas com moradias precárias, para os terceirizados da empresa, para as pessoas que não têm nenhum tipo de proteção social. Então, é muito importante que a gente também faça esse debate. Por último, fazer uma denúncia, assim, que é muito grave, que eu acho que as pessoas ainda não estão ligadas que isso está acontecendo. A empresa está querendo acabar com a MS, está querendo privatizar o nosso plano de saúde. Então, e num momento de grave crise da saúde pública, num momento como esse, crise da saúde pública e da saúde privada, o nosso plano é um plano de autogestão, gerido pelos nossos próprios funcionários, é um plano que garante uma estabilidade para o futuro em relação a isso, garante um histórico da empresa, a gente tem uma série de especificidades de saúde, e que é bom que tenha planos específicos, que tenha uma especificidade. Então, a gente defende muito que seja plano de autogestão. E eles estão querendo acabar com a MS no meio dessa crise e privatizar o plano de saúde dos petroleiros. Isso é um absurdo, é gritante a falta de responsabilidade de fazer esse tipo de mudança nesse momento. Então, temos também que nos mobilizar em relação a isso. Por último mesmo, Lobão, acho que amanhã vai ter um protesto nas janelas contra o Bolsonaro, e eu acho que é muito importante que nós, petroleiros, cobremos a responsabilidade, lutemos por isso e participemos desse processo também de manifestações que, com certeza, vão pressionar o governo para que tenha mais compromisso com a saúde pública e com o povo brasileiro. É isso, gente. Valeu aí. Valeu, Natália. Bom, a gente já tem 48 minutos. Bom, tem alguém com áudio aberto aí. Bom, eu queria pedir o seguinte, alguém pode falar sobre esse documento que foi divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, que foi produzido também a partir de recomendações do Ministério Público do Trabalho, são recomendações em relação a essa questão do Covid-19? Oi? Isso aí Oi? Não, então, isso é uma série de recomendações, inclusive está lá, claro, em relação ao Covid-19, inclusive prevendo, preparando, estabelecendo medidas com a perspectiva, ou seja, vendo a possibilidade de parar de produção. Como que se faz, né? Quais medidas para parar com segurança, uma plataforma, tudo isso aí. Obviamente que isso vai depender de uma política do governo, uma política na direção da empresa, né? E é justamente isso que a gente tem que cobrar. Sei que interrompeu o Thiago ia falar aí.
Deixa eu liberar aqui o Thiago. Fala, Thiago. Então, não, o Eduardo ele citou bem, né, a questão principal do documento aí. Ele é um documento que foi elaborado eu vou ler aqui todo mundo, Ministério Público do Trabalho, Ministério da Economia, Agência Nacional de Petróleo, Marinha do Brasil e e a Anvisa e o IBAMA, né? Eles têm uma série de recomendações, e aí, como o Eduardo falou, uma delas é um plano de contingência que preveja a possibilidade de parada de produção, que aí vejo também a redução de pessoas, minimização da exposição dos trabalhadores, o plano de prevenção de infecções. Outra coisa interessante desse documento, além dessa questão do plano de contingência, que veio a reforçar, né, no fim das contas, as demandas que a gente tinha já feito para a empresa, também tem uma questão que é a questão de não embarcar e observar trabalhadores que retornaram de viagem ao exterior ou de estados brasileiros com confirmação de contaminação comunitária, né? Então, ele traz aí uma que essa questão não é só o exterior, né? É também os estados que já têm uma contaminação comunitária. Então, o interessante desse documento, além de ter uma série de medidas, né? Acho que não vou entrar aqui porque vai demorar demais, mas tem esses dois pontos que são interessantes e veio reforçar justamente o que a gente tinha falado, a necessidade de ter um plano de contingência que preveja a redução de exposição, preveja situação de parada e preveja o controle de riscos, para poder, para a gente conseguir garantir realmente esse tal desse mínimo necessário que a gente tem falado tanto. Então, acho que ele é um documento no sentido que ele reforça, aí coloca uma série de entidades, né, reforçando o que a gente também pediu para a empresa. Bom, a gente já está com 51 minutos de bate-papo. Eu queria pedir as considerações finais de cada um de vocês. Enfim, fiquem à vontade. 3 minutos para cada um. Isso aqui não é uma assembleia, mas 3 minutos para cada um. Tá parecendo colegiado. Não, mas é bom dar tempo mesmo, senão, né? Da última vez, senão vai falar eternamente. Quer que eu fale? Não, assim, então, já que eu peguei o microfone, não, mas eu vou falar rápido mesmo, já falei bastante no começo. É importante, só ia frisar a importância de que as pessoas que estão vendo essa live e tudo mais, elas participem conosco, né? Elas coloquem as questões, elas denunciem para a gente, coloquem sugestões. O sindicato está aberto, sempre esteve, mas nesse momento também está aberto. A gente sabe que não vai ser os diretores sozinhos que vão saber a melhor resposta em todo momento. Muitas vezes as próprias pessoas que estão vivendo a situação têm ideias que a gente não consegue ter, então ninguém aqui acredita que nós somos os iluminados. Então, só reforçar isso. A gente tem os e-mails do sindicato, tem o telefone, tem o WhatsApp pessoal aí de todo mundo, o pessoal geralmente tem. Participem e também dizer que o sindicato ele está ciente do risco que está sendo colocado, está ciente da gravidade do problema e estamos tentando ao máximo fazer que, nesse momento, a gente tenha uma resposta unida, uma resposta firme de todos os sindicatos, as entidades representativas, para que a gente possa vencer aí esse inimigo que é o coronavírus, né? Vencer essa pandemia. É isso. Bom, quem vem agora pode ser Natália? Natália, você? Não, então, gente, não, assim, eu acho que é fundamental também a nossa união enquanto trabalhadores. Agora não vai ser fácil, né, promover isso, porque a gente está em processo de isolamento, mas existem formas que a gente está cada vez mais buscando, através de reuniões de internet, através de grupos de Facebook, através de sei lá como, às vezes através de cantorias no condomínio que está tendo. Acho que tem várias formas da gente buscar sair um pouco desse isolamento e buscar algum nível de solidariedade social, que eu acho que nesse momento é muito importante para a gente enfrentar essa pandemia. E é um pouco do que eu falei antes, assim, eu acho que a gente tem que, nesse momento, defender saídas para o povo brasileiro, assim, não dá para a gente só pensar no nosso mundinho, na nossa vida, porque a situação é muito grave e a gente tem que olhar principalmente para aquelas pessoas que estão mais sofrendo. Então vai ser fundamental aí a gente
ter essa visão. É isso, gente. O sindicato vai estar recebendo as denúncias, a gente está buscando encaminhar tudo, estamos direto trabalhando nisso. E então, assim, podem enviar as denúncias para a gente e podem participar aí das mais diversas formas possíveis, procurar a gente aí pelas redes e cobrar e propor. É isso, a gente está aberto para receber essas questões. Quem fala agora, Igor? Antes de contar meu tempo, é só dar um salve aí para a Fabíola, que está acompanhando também. Né? Ela tem um trabalho muito importante ao longo desses anos, junto aos anistiados, anistianos, ela própria como anistiada. E está perguntando aqui se já pensou em algum apoio aos anistiados. A gente tem o pessoal que dá apoio para a gente, por exemplo, distribuição de jornal e nessas atividades. A gente pensou, sim, em fazer um apoio, né, nesse momento que a gente cortou o impresso, a fazer um apoio direto por essa não poder participar, né, dessa atividade, que é uma atividade que a gente os envolve também para ter alguma questão enquanto aguardam esses processos que são lentos, são morosos, né, de anistia. Enfim, nesse período, é uma forma de tentar ajudar de alguma forma. Né? Aí eu não sei se tem alguma outra ajuda mais específica que foi dada, que eu me lembre, não. Também, para finalizar, acho que o pessoal precisa evidenciar as denúncias que chegam a gente pode fazer ação judicial a qualquer momento, a gente pode fazer denúncia a qualquer momento, mas é muito importante as pessoas evidenciarem o que está acontecendo, que elas entendem que são irregularidades que estejam acontecendo, para que a gente possa efetivamente tomar uma medida, né? E para que essa medida tenha um resultado o mais rápido possível. Então, o recado é evidenciar, gravando, pegando e-mail, pegando informações que venham diretamente da hierarquia das empresas, né? Sejam terceirizadas, privadas ou mistas, como a Petrobras. E, por fim, lembrar que, por exemplo, nesse momento você tem comunidades, por exemplo, que estão passando por uma série de dificuldades. Por exemplo, a Rocinha estava diversos dias sem água. Outras comunidades de Caxias e outros locais também. E tem pessoas que têm ajudado, levando caminhões-pipa, conseguindo organizar o pessoal para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma que lá isso está acontecendo ao nosso redor de uma forma grande, né? É a gente ficar atento para o que está acontecendo ao nosso redor e ajudar, né? Organizar para conseguir ajudar. Eu, por exemplo, não faço parte do grupo de risco, assim como vários não fazem. Embora a gente possa ser eventuais transmissores, eu acho que se a gente tem condições de se voluntariar para alguma atividade, conseguir efetivamente ajudar, evidentemente pesando os riscos, mas ajudar o que está acontecendo, né, a diminuir, eu acho que é um ponto positivo. Então, o recado é olhar para os nossos arredores e ver o que a gente pode ser útil. Valeu, Igor. Muito obrigado. Agora a gente vai encerrar com o Eduardo Henrique. Eduardo. Opa, deu uma travada aqui no meu. Vamos lá, Eduardo. Está travado aqui o áudio. Oi? Eduardo, está me ouvindo? Está ouvindo? Ok. Eduardo, experiência boa esse bate-papo, esse chat. Quem dera uma vez por semana, né? Opa! O Eduardo sempre cai quando é a vez dele de falar, assim. Volta, Eduardo. Isso aí, voltei? Voltou, Eduardo. Então, Eduardo, legal esse bate-papo. E, quem sabe, uma vez por semana, né? Então, Lobão, eu acho... Tá ouvindo, né? Eu acho que eu estava pensando justamente nisso agora. Não sei se vai ser uma vez por semana ou daqui a 2 dias ou amanhã. Acho que a gente tem que manter as nossas redes aí a galera mais ativa possível. Pode ser amanhã. E eu gostaria muito que fosse amanhã, porque eu gostaria muito que o RH me ligasse agora às 8 horas da noite, dizendo que quer estabelecer, de fato, um comitê paritário para a gente implantar as medidas necessárias. E aí, amanhã de manhã, a gente já estaria fazendo uma live aqui para comunicar uma medida efetiva, na velocidade efetiva, na abrangência efetiva que tem que ser para achatar essa curva. Porque a gestão da empresa não está fazendo isso. O governo, muito menos. Então, a gente tem que cobrar. E eu queria dizer o seguinte, eu não sei se a gente vai ter live amanhã, eu não sei quantos meses isso vai durar, eu não sei quantos meses
se a gente vai ter internet, tudo funcionando, para a gente poder fazer isso aqui. Agora, independente disso, os trabalhadores não estão fora do embate político que está acontecendo na sociedade. Muito pelo contrário, a gente tem que organizar, e se hoje a gente está em quarentena, se hoje a gente está pedindo para esvaziar as ruas, não é assim que o governo vai nos derrotar. Porque fizeram uma sessão escondida, fechada, com cadeado na porta para votar a MP 905, para carteira verde e amarela, para prejudicar ainda mais os trabalhadores. E o que a gente tinha que fazer era justamente derrubar a emenda constitucional 95, que é o teto dos gastos, para ter dinheiro para combater, para abrir vagas, para abrir leitos nos hospitais. Então, o capitalismo, os capitalistas, a burguesia, o governo, a direção da empresa apontam para um lado, que é, de alguma forma, preservar seus lucros em detrimento da vida. Nós temos que aprofundar essas medidas, radicalizar essas medidas com velocidade para poder combater e dizer que o que interessa mais agora é a vida dos petroleiros, próprios, terceirizados, de todos os trabalhadores, dos idosos e, enfim, de toda a população brasileira. E essa tarefa compete aos trabalhadores garantir, porque se depender do governo e dos gestores aí que só estão interessados no lucro, isso não vai acontecer nunca. Então, é a gente ficar ligado, fazer o maior número de vezes essa conversa, ganhar abrangência, pedir para o pessoal compartilhar isso aí, dizer que a gente vai fazer outras e manter, obviamente, todos os associados, todos os petroleiros informados aí do nosso dia a dia. É isso que a gente pode fazer hoje, mas entendendo que toda forma de luta ainda está colocada e a gente não vai deixar o governo nem a burguesia se aproveitar dessa calamidade pública para oprimir ainda mais os trabalhadores, que é o que, inclusive, já está acontecendo em alguns lugares, na periferia, nas praias onde o povo não tem, inclusive, condições de ficar em isolamento. Vai ficar uma situação muito feia, porque já estão começando a aproveitar para bater em preto, pobre da periferia. Isso a gente não vai permitir também. Tem que ser feito de coisas com responsabilidade. Ok? Bom, eu quero agradecer a cada um de vocês aí, dos diretores que participaram aí com a gente, o Igor, o Eduardo, a Natália, o Thiago Amaro, e também dar um grande abraço a quem contribuiu para esse programa de hoje, né, participando com perguntas e comentários, como a Fabiola Mônica, o Roberto Ribeiro, a Leninha Farias, enfim, a Raíra Coppola, também o Ivan Luiz, o diretor Ivan, Ernestina Silva, Joana Bessa e a Tatiane Velasco, grande Tatiane. Enfim, agradecendo a cada um de vocês, um grande abraço. Acompanhe aí a nossa comunicação nas nossas mídias, né? No Instagram, aqui no Facebook, no nosso canal no YouTube, que é a TV Petroleira, também no Twitter, e principalmente acessando o nosso site, que é o www.sindipetro.org.br. Boa noite, pessoal, um grande abraço e valeu aí pela audiência. Bom final de semana. Boa noite, pessoal. Valeu, Valeu.